Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque temos sentido a Tua presença em cada palavra, em cada momento, em cada atividade. E nós te adoramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós apresentamos a Ti a vida de Helena nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para conduzi-la com graça, com autoridade, unção e intrepidez, para que o Teu querer e a Tua vontade prevaleçam. Que a palavra do Senhor caia nos corações e encontre uma terra fértil para dar muito fruto. Nós consagramos a Ti esse tempo de culto e de meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. A paz do Senhor, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Quem não estava aqui hoje à tarde? Deixa eu ver. Que bom que se juntaram a nós. Que bom. Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. E nós vamos ler a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhor, essa é a sua bendita palavra. E nós clamamos ao Senhor que pela iluminação do Teu Espírito Santo, ela caia no nosso coração, gere uma nova mentalidade, e que essa nova mentalidade gere novo comportamento, uma nova maneira de viver. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos convença de tudo que precisamos ser convencidos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, tanto aqui na carta aos Colossenses, como também em Efésios, obrigada, meu irmão, onde no capítulo 5 de Efésios, ele fala isso de uma maneira mais profunda, mais detalhada, mas em síntese, ele está dizendo a mesma coisa aqui no capítulo 3 aos Colossenses do que ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 5. E a gente já conversou sobre isso ontem, mas eu gostaria de me demorar mais um pouco com vocês nesse aconselhamento, nessa instrução do apóstolo Paulo. É tão lindo como Jesus levantou o apóstolo Paulo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos estavam com um time incompleto. Eles eram 11, por causa da morte de Judas Iscariotes. E aí eles lançaram sortes para escolherem um novo discípulo, né? E Matias, então, foi eleito novo discípulo. Mas Jesus tinha outros planos para o 12º. E ele escolhe o apóstolo Paulo, menos provável, né? Um perseguidor da igreja virou um fervoroso discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo. Paulo é evidência de que o Senhor não está nem um pouco preocupado com o que a gente viveu na nossa vida pregressa. Mas ele continua usando os menos prováveis. Ele levantou o apóstolo Paulo, ele levantou Davi, que nem foi considerado por seu pai. Ele levantou Moisés, que tinha uma fala difícil, apesar de ter vivido
na casa de Faraó, e tantos outros homens. Quando a gente vai vendo a história bíblica, a gente vai vendo o Senhor levantando os menos prováveis, né? E o próprio Jesus, quando ele encarnou, ele veio de uma origem humilde, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então a gente entende que Deus é o especialista em transformar pessoas e situações pelo seu poder, para que não haja nenhuma dúvida que o poder, a excelência do poder é de Deus, né? Então não interessa o que você esteja vivendo no seu casamento, no seu relacionamento familiar até aqui, o Senhor é todo poderoso, e não coincidência, Ele fez o seu primeiro milagre em um casamento, e Ele continua tendo interesse de transformar água em vinho nos nossos casamentos. Gente, um casamento infeliz não compensa um trabalho bem-sucedido. Uma família despedaçada não compensa tudo que você pode conquistar nessa terra. Em compensação, quando você tem um lar feliz, estruturado, equilibrado, e quando eu falo um lar feliz, gente, não estou falando um lar sem problema, não. A questão não é ter problema, a questão é o que esse problema vai fazer dentro da sua casa. Ou vai te aperfeiçoar, ou vai te tornar mais apaixonado pelo Senhor, ou vai destruir a sua casa. A decisão parte de você. O que você vai fazer com o que Deus está permitindo que você viva? O que você vai fazer com a circunstância que se abateu sobre a sua casa? Tem coisas que a gente não pode evitar. Elas acontecem, independente da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa oração, elas nos sobrevêm. E como que nós vamos reagir a isso? Por isso que eu acredito na gente cuidar na base, na gente fortalecer as bases. Porque quando a base é fortalecida, o vento pode balançar. Mas qual que é a promessa bíblica? A promessa bíblica diz o seguinte: se você escuta a palavra e coloca ela em prática, é como você construir sua casa sobre a rocha. O que é construir sobre a rocha? Fala de um alicerce firme. O alicerce de uma casa hoje, na nossa construção, na nossa edificação, o que a gente faz? A gente imita a rocha, não é? A gente faz os alicerces de concreto. E a gente coloca brita, que é rocha fragmentada, não é assim? Mas antigamente, literalmente, as construções todas eram feitas de rocha mesmo. Quando você vai em Israel e vai em Cafarnaum, por exemplo, você vê as casas feitas de rocha. Rocha sólida, né? Então a base é a rocha. E vindo os ventos e as tempestades e dando contra aquela casa, ela não vai mudar de lugar, ela não vai ser abalada. Mas aquele que escuta e não coloca em prática é tolo. É como aquele que constrói a casa sobre a areia. E quando se constrói sobre a areia, e eu não estou falando de Dubai, quando o vento bate sobre aquela casa, ela vai ser derrubada, né? Então, falando de bases do casamento, gente, não é nada de estrondoso, não. Quando você vai no alicerce de uma casa, e você vê o alicerce construído, tem alguma coisa de bonito lá, gente? Alguma coisa de extraordinário no alicerce de uma casa? Não, você olha assim, você fala assim, ah, só tem um alicerce, né? É só isso que tem aí? E depois que sobem as paredes, ele desaparece. Ele desaparece, ninguém percebe o alicerce, mas ele está lá. É igual o coração. Você não vê o meu coração. Você não vê quantos batimentos que eu estou tendo agora, que eu estou falando com você. Mas é Ele que me mantém vivo aqui. Você não vê o meu cérebro, graças a Deus. Ele não está exposto, né? Mas é Ele que me mantém falando. Ele dá os comandos para a minha fala, para aquilo que minha mão está fazendo, para aquilo que eu estou falando, quando eu olho a palavra de Deus. Mas a gente não vê o cérebro. Os órgãos mais importantes não são vistos pelos nossos olhos. E as coisas mais importantes do casamento, às vezes elas não são vistas, mas é elas que mantêm o casamento de pé. E eu gosto de pensar no casamento com duas colunas que sustentam o casamento. Lá no fundo, se você olhar para trás, você vai ver duas colunas. Aquelas colunas são importantes, elas estão ali não só para enfeitar, elas têm uma função ali. Se você tirar aquelas duas colunas, a galeria pode ser abalada.
O alicerce que nós não vemos. E às vezes a gente se preocupa muito com a perfumaria, a gente se perfuma muito com a pintura, com a decoração, com o tapete, com as flores, mas não é isso que sustenta uma construção. E tem duas coisas, duas colunas, dois princípios que têm sido sucessivamente negligenciados dentro do casamento, no modelo bíblico. E isso tem causado muito dano. Amor e respeito. E quando eu falo amor, eu não estou falando do amor romântico, do amor dos filmes de Hollywood, do amor que é ilustrado por corações, cartinhas de amor e a palavra love. Não é desse amor que eu estou falando. Eu estou falando do amor que é uma decisão de permanecer quando tudo estiver péssimo. Continuar semeando em dias difíceis. Permanecer firme e inabalável quando o outro não tiver nada para te oferecer. Quando a beleza se for, quando o inverno chegar, quando a tempestade entrar na sua casa, no seu relacionamento, a água estiver entrando no barco. O amor sacrificial. A gente detesta essa palavra, sacrificial. Principalmente no século 21, onde as pessoas usam umas às outras. Eu estou com fulana, enquanto ela é bonita, enquanto ela é jovem, enquanto ela me satisfaz sexualmente. Eu estou com fulano, enquanto ele está bem de vida, ele tem um bom emprego, ele me dá segurança e ele garante os meus mimos, a minha vida confortável, eu não tenho que me preocupar com nada. Isso não é amor, isso é utilitarismo. Eu me utilizo de você enquanto você me satisfaz. Não é nesse tempo que o amor aparece. O amor aparece, a força do alicerce e do fundamento aparece no dia que a tempestade chega. Você nem lembra que a sua casa tem alicerce. Você nem lembra que a sua casa tem coluna. Mas se elas foram bem construídas, você não precisa se preocupar. Porque se vier um tufão, não vai jogar a sua casa no chão. Se vier um vento muito forte, não vai jogar a sua casa no chão. Então você investe no fundamento para depois não ter que se preocupar mais, para ter a certeza de que você não vai ser abalado. Mas a gente não está fazendo isso, gente. Amor sacrificial significa você fazer uma escolha. As pessoas chegam para a gente no gabinete e falam, vamos divorciar. Vai divorciar por quê? Porque o amor acabou. Não, não acabou não. Acabou a sua disposição, acabou o seu desejo sexual, acabou o seu interesse nessa relação. É isso que acaba. Porque o amor não depende da sua vontade. Porque imagina se o amor dependesse da nossa vontade, gente. Eu amo hoje, amanhã eu não amo tanto assim. Amanhã eu amo médio. Por quê? Porque as nossas vontades, as nossas emoções, elas são volúveis. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu acordo não me aguentando. Eu abro o olho e já estou ruim. E eu nem sei por quê. E a minha vontade é de dar uma voadora no primeiro que eu ver na reta. Ou seja, eu tenho que pôr a mão na minha própria cabeça, você está repreendido em nome de Jesus. Entra na luz agora. E se não der para abençoar ninguém, fica caladinho para Jesus te dar vitória. Tem dias que a gente está ruim, é ou não é? Nessa pandemia mesmo, gente, tem dias que, aleluia, o Senhor está no controle de tudo. No outro dia, oh, Jesus, misericórdia, não vai acabar nunca. Ah, Senhor, mais uma pessoa que eu orei morreu, vou parar de orar, está todo mundo morrendo. Tem dia desesperador, tem dia ruim, tem dia de desesperança, todo mundo tem. Por isso que você não pode construir o seu casamento em cima das suas emoções. Porque senão no dia que estiver tudo bem, seu casamento vai bem. E no dia que estiver tudo mal, seu casamento vai mal? E o outro fundamento é o respeito. O que é respeito, segundo o dicionário? Segundo o dicionário, respeito é consideração, apreço, deferência, acatamento.
Referência: ato ou efeito de respeitar. O que é respeitar? Ter em consideração, tratar com civilidade. Ô Senhor, abençoa essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essas crianças, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua paz reine nesse recinto. Em nome de Jesus. Que haja paz para que a gente possa aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Aquieta as criancinhas, Senhor Jesus. Respeitar é ter em consideração, tratar com civilidade, honrar, ter em conta, atender a, suportar, aceitar, não causar dano. Respeitar. E quando você pega aqui os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, os conselhos do apóstolo Paulo para que as pessoas vivam bem em sociedade, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia o título é esse, a vida em sociedade. Quando você para pensar nisso, o que o Senhor ordena, através da vida do apóstolo Paulo, aos maridos? Que eles amem a esposa e não a tratem com amargura. Isso aqui no capítulo 3. Gente, não tratar alguém com amargura é não levar em conta aquilo que a pessoa fez que te feriu, que te machucou, que te entristeceu. É perdoar. Quem fica nutrindo ressentimentos fica amargurado. Não é à toa que a palavra amargor está no meio da palavra amargura. O coração amarga. Porque essa mulher é uma chata, porque essa mulher não me respeita, porque essa mulher me desacata, porque ela não se cuida, ela não cuida da casa, ela é uma relaxada, esses meninos estão de qualquer jeito, ela é mandona, ela é autoritária, e isso vai nutrindo uma amargura. E você olha para aquela mulher que um dia te fascinou, que um dia te encantou, que um dia te seduziu, que um dia te fez trazê-la para o altar, e você olha para ela com amargura. E você começa a tratá-la segundo o amargor do seu coração. E aí você começa a falar com ela palavras que ferem, ou a ignorar quando ela faz alguma coisa boa, não levar em conta quando ela acerta, porque você está cheio de amargura. Gente, se a gente não limpar o nosso coração, homens, se vocês não limparem o nosso coração, isso também serve para as mulheres, né? Antes que a pessoa faça alguma coisa, a gente já está armado contra ela. Então, e Satanás não desperdiça oportunidade, não. Se ele já sabe que no seu coração tem uma ponta de amargura, a coisa não foi resolvida, não foi perdoada, é isso que ele vai usar contra você e contra o seu casamento. Então, seu marido está lá, está trabalhando, está bem, está feliz, está tudo bem com ele. E você fica assim, você viu o que ele fez comigo? Ele fez comigo, desaforado. Ele fez isso comigo, anteontem ele fez isso comigo. E você começa a pensar, e você está arrumando a casa, e você começa a lembrar aquilo que o seu marido fez, ou aquilo que o seu marido não fez, que deveria ter feito, e você começa a nutrir aquilo, e aquilo vai crescendo, se avolumando dentro de você. O outro chega e fala assim: ei, querida, tudo bem? Tudo bem o quê? Aí o cara olha para ela e fala assim: meu Deus, vontade de voltar, né? De retro, Satanás, né? Quero ir embora. E isso acontece com os homens também, com menos frequência. Porque os homens são mais objetivos, não porque eles são melhores, é uma característica dele. Muitas vezes eles são objetivos. Mas não se enganem, homens. Não se enganem. Porque às vezes vocês pensam que resolveu também, mas vocês só jogaram para debaixo do tapete. E sujeira para debaixo do tapete, uma hora fede. Uma hora fede. E às vezes você não fala a coisa, mas você vai guardando. Ai, essa mulher é chata. Você não fala porque senão vai render. Mas dentro do seu coração está cabeludo. Pede o Senhor para pentear esse coração aí. Porque você começa a olhar para ela e fala: nossa, mas quem que é esse ser que abduziu a minha lindinha? Quem é esse ET que engoliu a fofinha? Ou mulher baranga, ou mulher chata.
chata, uma mulher falante. E ela está falando e você, tá bom, bem. Ou então você só balança a cabeça no automático, você não sabe nada que ela falou, mas você está tão, desculpa a expressão, saco cheio, que você não quer ouvir o que ela tem a falar. E isso é tratar com amargura. Se tem alguma coisa ferindo, gente, resolve. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você me desrespeitou na frente das pessoas. Eu não gosto quando você faz isso. Conversa quando tudo estiver calmo. Vamos conversar? Ah, Helena, DR é DR. A gente tem que falar o que está sentindo, porque senão vai sair envenenado na hora da raiva. Não sai com o tom certo, não sai com a intenção certa, não sai com a intenção de resolver, sai com a intenção de se vingar. Cala a boca, você não manda em mim, você é um grosso sem educação. Isso não resolve nada, isso não muda ninguém. Você me humilha na frente das pessoas, agora está pagando de santinha. Isso não resolve nada, só cria mais amargura, porque falta respeito. Aí quando a gente vai aqui para a palavra de Paulo, ele fala: homens, amem as suas esposas, e mulheres, sejam submissas. Em outras palavras, gente, no popular, maridos, considerem as suas esposas. Tratem com carinho. Acho que é interessante, olha, que eu fui no dicionário da língua portuguesa, e olha aqui o que é amoroso, né? Vamos ver lá, homens, o que é amoroso? Amoroso é que tem amor, carinhoso, terno, macio. Olha que interessante. Essa é a pessoa amorosa. O que é terno? Cheio de ternura. Então, o amor, ele é uma decisão de permanecer, de não fugir e tal, mas de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Quem é que gosta de ser tratado a patadas? Quem é que gosta de ser tratado a... Cala a boca, não é da sua conta. Quem é que gosta de ser tratado assim? Essa mulher é uma chata. Quem é que gosta de ser tratado assim? O amor é gentil. O amor é macio. O amor é terno. Ele trata com boa educação, com polidez. Às vezes o que falta é boa educação dentro de casa. Por favor. Obrigado. Gente, por que a gente não fala por favor e obrigado? Porque pega aí. Tem palavras que são... Você nunca usa dentro de casa, nem fora dela. Você não chama pessoas de burro, de burra. Se o seu patrão te dá uma má resposta, você não chama ele de grosso. Você não solta pum na frente do seu patrão. Por que dentro de casa a gente é tão feio, tão fedido, tão ruim? E lá fora a gente é tão bonitinho, tão gente boa, tão boa praça? Falta amor, falta maciez, falta ternura. Ah, Helena, para com isso, Helena. Gente, questão de boa educação. Intimidade, para mim, remete a uma coisa gostosa, uma coisa boa, que eu não dou para qualquer pessoa. Eu não dou para qualquer pessoa. Ah, troglodita. Tem mulheres que se sentem desrespeitadas. Tem outros homens que se sentem desrespeitados porque as mulheres também estão mandando bala. Boa educação, gente. Você não arrota na mesa, você não palita os dentes, você não solta pum na frente do cônjuge. É um acidente, pode acontecer, é um acidente, mas você não sai fazendo a disputa de quem solta pum mais alto. Sabe por quê, gente? Porque a amante não faz isso. O amante não faz isso. Se liga. Não perde o time da conquista. É aquilo que Edmeia falou aqui hoje. Conquista esse homem todo dia. Mantenha o interesse. Mantenha-se interessante. Conquiste essa mulher todos os dias. Mantenha a admiração dela por você viva.
Por que a gente tem tanto cuidado no namoro e quando casa é o resto que a gente leva para casa? Porque o bom fica para o patrão e para os amigos do futebol, ou fica para a amiga e para a universidade ou para o seu trabalho. O patrão fala: você vai precisar de você fazer uma hora extra, pode deixar comigo. A profissional bem sucedida. Mas quando chega em casa o marido fala assim: ô bem, frita um ovo para mim, não sou sua empregada não. Por quê? Por quê? É a mesma história da louça. Por que para a família é copo de requeijão e para os de fora é taça de cristal? Por quê? Os de fora, gente, quando você morrer, eles choram um dia no seu velório, depois nunca mais lembra de você. Quem vai sentir a sua falta, quem vai sofrer a sua ausência é família, é quem mora com você. Por que você dá o resto para sua esposa? Por que você dá o resto para os seus filhos? Por que você dá o resto para o seu marido? E o que lá no dicionário está falando que é o submisso? O amoroso, então, é o que tem amor, é o carinhoso, é o terno, é o macio. Seja gentil, seja gentil. As mulheres gostam de gentileza. E o que o apóstolo Paulo está falando? Maridos, amai vossas mulheres. Quem ama não trai, quem ama não bate, quem ama não espanca, quem ama não fala mal dela, quem ama não humilha. Quem ama não abusa, quem ama não é grosseiro, quem ama promove, quem ama nutre, alimenta, levanta, anima. Submisso. Quem que é o submisso? Que se submete ou submeteu. Obediente. Que envolve submissão. Dócil. Respeitoso, humilde. Aí as mulheres ficam todas estressadas por causa dessa palavra, mas isso não é uma chamada só para a feminilidade, é uma chamada para o cristianismo. Todo cristão é submisso. Se não é, não tem nada com Jesus. Sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Paulo está falando isso para toda a cristandade. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. É o que Edmeia falou hoje sobre o poder da palavra. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Ou seja, uma vida de adoração, não apenas para inglês ver, mas uma vida de adoração interna. Uma devoção interna e constante. Dando por tudo graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, tendo um coração agradecido. Ser coração agradecido, gente, não é só ficar falando obrigado, 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 obrigado. Não, é entrar num estado de contemplação onde você consegue perceber as coisas boas que você tem e não apenas as coisas ruins. Dando graças, sujeitando-vos uns aos outros. No amor do Senhor, submetendo-vos uns aos outros. Ou seja, você não está competindo, você é dócil e humilde, como aquele que te chamou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É por isso que a gente vive atribulado. A gente não tem nada de manso, muito menos de humilde. Mas a mansidão e a humildade são características de um coração submisso. O mundo coloca isso como um bicho de 7 cabeças. Submissa, como eu disse ontem, submissa não é ser tapete, não. Como humildade não é ficar se coçando com um caco de telha, não. Humildade é a consideração de ouvir o outro e não se considerar maior do que ninguém. Qual que é o problema da gente ouvir o que o nosso marido tem a dizer, seguir uma instrução que ele dá? E se você não concorda com a instrução, nada te impede de colocar o seu ponto de vista respeitosamente. É tão fácil, gente. Fácil no sentido de ser simples, de ser compreendido. O problema é colocar em prática, porque nosso coração está cheio de amargura, de ressentimentos passados, de falta de perdão, de falta de diálogo. Aí fica difícil respeitar e amar. Porque se tem questões não tratadas, não resolvidas,
É como se você estivesse carregando um cadáver nos seus ombros. Não resolveu, não enterrou aquilo que tinha que enterrar. Está lá fedendo, decompondo a sua relação. E o apóstolo Paulo não fica só aí, não. Ele fala também da maneira como o texto fala, como a gente deve lidar com os filhos. Os filhos, como eles devem lidar com os pais. E mais uma vez nessa relação pais e filhos, a gente vê as duas colunas estabelecidas novamente. Os filhos precisam essencialmente de se sentir amados. E os pais precisam de essencialmente se sentir respeitados. Eu não quero presente no Dia das Mães e cartinhas dizendo eu te amo, se quando eu corrijo meu filho ele bate a porta e não me obedece. Não vale de nada o eu te amo da cartinha e o presentinho no Dia das Mães, e nos outros anos, nos outros dias do ano, ele me desacata, me desobedece, me enfrenta, e não é submisso. Então essas duas colunas, elas estão estabelecidas dentro da nossa casa, e elas são fundamentais, porque elas suprem as necessidades essenciais de um relacionamento. Então é isso que precisa ser restaurado na nossa casa: o respeito e o amor. E eu volto a dizer, não é o amor romântico de Hollywood, não. Hollywood não é padrão para ninguém, é só dar uma olhada na vida privada desse povo. Cada dia está na cama de um. E às vezes é esse padrão que a gente toma para nós como se fosse modelo. Nosso modelo é a palavra de Deus, esse é o modelo. E o Senhor está estabelecendo aqui padrões muito simples de serem compreendidos. Em síntese, sejam crentes dentro de casa. Respeitem, amem, um amor sacrificial. E é tão lindo, gente, que quando isso é cuidado, a vida tem os seus ciclos, como eu disse aqui ontem, das estações do ano. E quando você cuida dos fundamentos e permanece nos dias difíceis, a paixão volta. De vez em quando você se reapaixona pela mesma mulher, se reapaixona pelo mesmo homem. Aí você olha para ele e acontece aquilo que Edmeia descreveu aqui hoje à tarde. Você olha para ele e fala: seus cabelos brancos te caem tão bem. Eu tenho certeza que aquele casal não viveu sempre assim. Tem dia que você olha e diz: vontade de dar um soco na cara dele. Mas eu não vivo pela minha vontade, eu não sou dominada pela carne. Eu tenho fruto do Espírito, que é domínio próprio. E é por isso que quando a gente cuida do fundamento e a gente sempre reforça as bases, dificilmente esse casamento vai sofrer no dia da adversidade. Ele vai ruir, ele vai cair no dia da adversidade. Ele pode até sacudir, mas ele não será abalado. Como é que será que essas duas colunas na sua casa? O apóstolo Paulo continua: em tudo obedecei a vossos pais. Diga isso para o seu filho. Mamãe, eu te amo. Mais importante que o seu amor, filho, é a sua obediência. Porque a obediência é a expressão de amor, é a linguagem de amor que a mamãe e o papai precisam ouvir, que é para o seu próprio bem. Essas duas colunas, apesar de serem bem definidas, elas se retroalimentam. Não há amor genuíno sem respeito. E não há respeito sendo praticado que não revele amor. Elas se retroalimentam. E também fala para os pais: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Às vezes, como pais, nós acreditamos que somos donos dos nossos filhos. Nós não somos donos dos nossos filhos, gente. Nós somos cuidadores dos nossos filhos. Fundo musical. Esse é o telefone do trompetista? Super coerente aí. Super coerente. Tudo a ver com ele. Então, o que a gente acontece? O filho nasceu, o filho está pequeno, a mãe se volta totalmente para o filho e esquece o pai.
E você pensa que o filho é seu. O filho não é seu. Você é um cuidador do seu filho. Você é um mentor do seu filho. Você é um discipulador do seu filho. Mas ele está com você por um tempo. Depois ele vai voar, se tudo der certo, para construir a família dele. Mas às vezes a gente se concentra tanto na nossa relação com os filhos, que quando os filhos casam, olham um para a cara do outro: quem é esse? Quem é essa? Estranha. Esse estranho. Muitos maridos são negligenciados por causa dos filhos. E muitas esposas também. Não coloque o seu filho no altar. Cuide do seu casamento, porque quando você cuida do seu casamento, você está garantindo 50% do sucesso emocional dos seus filhos. Quando eles olham para papai e mamãe e veem um casal que se ama, que se respeita, que se trata com consideração, que não se agride, que tem boa educação. Gente, os filhos estão mais de olho naquilo que a gente está falando um para o outro do que a gente está ensinando para eles. Você ensina o seu filho a não mentir, mas mente no telefone, mente para o seu marido. Não fala para o seu pai, não. Você está ensinando o seu filho desvio de caráter, mentira, ocultar a verdade. Não vão contar para o seu pai, não esconde do seu pai, não pode nem saber. Mentira. Quando você tem um casamento saudável, quando você fala a verdade, quando você trata o seu marido com honra e respeito, quando você trata a sua esposa com carinho, com amor, nutrindo o emocional dela, você está garantindo 50% da segurança que isso provoca nas crianças. E certamente eles serão adultos mais equilibrados. Eu me lembro que quando o Miguel foi se casar, nosso filho, mas é o segundo filho, a nossa primogênita é uma menina e o Miguel é o primeiro filho homem. E o Miguel decidiu se casar aos 21 anos. E eu falei com o Miguel: Miguel, espera mais um pouquinho, filho. Ele já namorava a Thaís há 2 anos. Espera mais um pouquinho. Você está querendo casar para transar, né? Deixa eu te falar. Casamento é mais que uma trans, meu filho. É mais do que lua de mel. Casamento é para a vida toda. Ô mãe, eu estou sabendo disso. Miguel, você é muito novo, Miguel. Você tem 21 anos, meu filho. Ele falou assim: meu pai tinha 19 quando casou. Ah, muito bem. Então, um exemplo é seu pai. Então, seja um marido como seu pai. Seja homem como seu pai. Seja pai como seu pai. Se for, você pode casar. Ele falou para mim, ele sempre foi o meu exemplo. Parabéns. Então, está liberado. Está liberado. Que ele continue sendo um exemplo para você. Porque quando a coisa fica preta, ele não sai correndo, não. Ele permanece. Quando a água está entrando no barco, junto comigo, a gente vai tirando a água junto. Quando a situação não está ruim, ele não deu as costas para mim. Quando vocês nasceram, ele assumiu a paternidade junto comigo e acordou de madrugada e trocou fralda e curou o umbigo. Se esse é o seu padrão, pode casar. Então eu fico pensando como os nossos filhos estão de olho na gente. E graças a Deus e para a glória de Deus, isso não é mérito nosso, é a misericórdia de Deus. Eu vejo o Miguel hoje reproduzindo, na maneira que ele trata a Thaís, reproduzindo o que o pai dele faz comigo. E eu fico pensando, uau, isso nunca foi ensinado verbalmente ao Miguel, mas ele aprendeu observando. O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos como legado do nosso casamento? E quando os nossos filhos forem embora, o que vai restar? Se você é aquela super mãe que vive só para o filho e está negligenciando o seu marido, é tempo de você corrigir isso, minha linda. Porque senão você vai ser uma péssima esposa e vai ser uma péssima sogra. Por quê? Porque você vai encarar a esposa do seu filho como uma rival. Porque ao invés de você ser mãe, você se tornou meia esposa do seu filho.
Quando você tem um casamento saudável, eu contei para os casais que estavam aqui hoje à tarde, que quando Miguel casou, eu senti um estranhamento muito grande. Porque de repente, assim, ó, deixou pai e mãe, foi viver a vida dele. Não pede mais permissão para nada. Quando eu fico sabendo, cadê Miguel e Thaís? Ah, estão viajando. A gente nem fica sabendo, eles não dão satisfação. Aí é estranho. Mas graças a Deus, eu não preciso ficar amargurada, nem pensando, está me devendo alguma coisa, porque eu tenho um marido que cuida de mim, que me protege, que me ama. Eu tenho um casamento. Eu não estou vivendo, chocando os meus filhos. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que é importante você cuidar do seu casamento. E revisitar as bases do seu casamento. O amor e o respeito. Vocês que estão com seus cônjuges aí, mais uma vez eu vou pedir para que vocês olhem um para o outro. Pode se virar assim, um para o outro mesmo. Você que está com seu cônjuge. Você que não está e o seu cônjuge está em casa, quando você chegar lá, pratique, tá? Olhe nos olhos do seu cônjuge. Essa é uma avaliação. Aqui de cima eu fico vendo vocês, eu fico observando. Como para uns é super confortável olhar nos olhos um do outro. Olha nos olhos e fica olhando. É natural. Isso reflete o quê? Intimidade emocional. Quando você fica desconfortável com a demora dos olhos do seu cônjuge nos seus olhos, isso pode indicar um declínio na sua intimidade emocional. Causa um desconforto ficar olhando um no olho do outro? Ah, estranho? Não deveria ser. Você é um com essa pessoa aí. Agora eu queria que vocês se lembrassem do dia que vocês se conheceram. Você consegue se lembrar? Vocês podem, se um não está lembrando, ajuda. Você lembra aquele dia, tal lugar? Quem gostou de quem primeiro? Vocês conseguem lembrar? Ok. Agora eu quero que vocês lembrem do dia que vocês resolveram se casar. Do dia que vocês tomaram, não, vamos casar. Tomaram a decisão, vocês lembram? Consegue lembrar ou a coisa foi acontecendo meio assim, sem muito planejamento? Quando vocês viram, já estava casado. Mesmo que você não tenha o dia que vocês vão casar, alguma coisa indicou isso. Talvez comprar um fogão, comprar uma cama, olhar o aluguel de um lugar. O que foi que marcou deu esse start assim para começar o relacionamento? Você consegue se lembrar? Beleza. Quanto tempo tem isso? Lembra da sua história aí? Quanto tempo? Você pode fazer conta? Ou você lembra sem fazer conta assim? Não, tem 30 anos, tem 32 anos. De lá para cá, ele mudou? Ela mudou? Não estou falando só de fisicamente não, né, gente? Porque a gente está envelhecendo, então claro que a gente muda fisicamente. Eu estou falando assim, mudou a pessoa que ele é. Porque se de 7 em 7 anos muda todas as células do nosso corpo, também tem um impacto na nossa vida. A gente não é mais a pessoa que a gente era quando casou. Eu não era menina de 22 anos que casei com o João, e ele não é mais um mocinho de 19 que casou comigo. Nós amadurecemos, nós crescemos, a gente estudou, vivemos coisas, né, e tal. Lembrou isso tudo? Pronto, pode olhar para cá de novo. Agora eu quero perguntar para você fazer uma pergunta para você mesmo.
O que nessa jornada, desde que vocês se conheceram, decidiram casar, disseram o sim e chegaram até aqui, qual a dracma que se perdeu? O que vocês perderam nesse caminho, nessa jornada? Tempo. Vocês não têm mais tempo um para o outro? Sonhos. Vocês já não sonham, não planejam coisas juntos? Perdeu o quê? A alegria. Às vezes é aquele casamento assim que está monótono, chato. E, gente, quando eu falo alegria, nessa... Sabe aquela... Não é bobo alegre, não, gente. É a alegria de estar junto, a alegria de chegar em casa, a alegria de voltar um para o outro, a alegria do abraço, a alegria de olhar para aquela pessoa e falar assim: eu amo essa mulher, eu amo estar em casa, eu amo essa família. Que bom que eu voltei para casa. Alegria. Foi a alegria que foi perdida no meio do caminho? E o respeito? E o amor? O que você perdeu pode ser restaurado, pode ser recuperado. Principalmente quando você chama Jesus para varrer a casa com você, para achar a dracma que foi perdida. Quando você chama Jesus para restaurar a alegria num casamento que só tem água, onde o vinho acabou. O maior interessado no casamento, eu não sei se vocês experimentaram isso quando vocês se casaram, mas eu e o João vivemos um milagre quando nós casamos. Saía provisão de onde a gente não entendia que saía provisão. Deus mandou assim a bênção dele. Quando a gente foi ter filho, Deus mandou a bênção dele. Em cada um. Quando a Clara nasceu, nós tínhamos 4 anos de casados. 2 meninos ainda. Aquelas inseguranças, como é que vai ser quando a gente for pai e mãe? Mas como Deus mandou provisão, mandou maturidade. Deus é o maior interessado no projeto que Ele mesmo criou, que chama família. Chama Deus, chama o projetista para replanejar o que precisa ser reformado no seu casamento. Ô Senhor, nos dá as estratégias, nos dá graça, nos ajuda a perdoar, porque às vezes, gente, vocês chegaram aqui, nessa altura do casamento de vocês, feridos, amargurados, com coisas que aconteceram há 10 anos, há 5 anos ou no mês passado. Deixa Jesus levar esse fardo, porque o seu casamento não precisa de caminhar dessa forma. Perdoe, peça perdão. E, gente, se arrepender e pedir perdão é mudar de direção, não é chorar de remorso e depois fazer a mesma coisa, não. O arrependimento não é só um sentimento. O arrependimento é uma mudança de mentalidade e de direção. Se você pisou na bola com a sua esposa, pisou na bola com seu marido, se houve traição entre vocês, infidelidade entre vocês, deixa o Senhor restaurar essa aliança e nunca mais olhe para trás. Nunca mais deixe Satanás se interferir no seu casamento. Não seja movido pelo seu desejo, que te dá 10 minutos de prazer e a vida inteira para amargar o mal que você fez a si mesmo, ao seu cônjuge e aos seus filhos de tabela. Fora a maldição que você traz para a sua descendência quando você põe outra mulher na sua cama ou outro homem na sua casa. Arrependa-te. Volta e deixa Deus restaurar, perdoa mesmo. E às vezes o perdão é uma jornada, é uma caminhada, não é uma coisa instantânea, não, gente. Mas entra por esse caminho. Senhor, eu quero perdoar a minha esposa que foi infiel à aliança. Eu quero perdoar o meu marido que foi infiel à aliança.
Me ajuda, Jesus. Eu não conheço esse caminho, mas o Senhor conhece. O Senhor me perdoa todos os dias, Senhor. Pega na minha mão e me leva por esse caminho e restaura esse casamento. Mas não joga a toalha. E não alimente a amargura. E não se contente com um casamento meia boca, porque é isso que o diabo está tentando convencer o povo de Deus, que casar é um grande sacrifício, uma grande enrascada, furada. Mas lembre-se, esse é o interesse de Satanás, sabe por quê? Porque o nosso casamento é o prenúncio do que está por vir. Quando Satanás bombardeia o nosso casamento, a mensagem, como disse bem Edmeia, a mensagem que ele quer passar é: Cristo não se importa com a igreja. A igreja não se importa em obedecer a Cristo. Que os nossos casamentos sejam hoje a antecipação daquilo que está por vir. Que você viva alegria e plenitude no seu casamento hoje. Que você se reapaixonem um pelo outro. E que vocês protejam o casamento de vocês para o bem de vocês e para o bem dos filhos de vocês e dos filhos de vocês. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. O Senhor transformou a água em vinho em Caná. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor faça isso nos nossos casamentos. Transforma o que só o Senhor pode transformar, Deus. Sara as feridas. Sara as feridas. Que haja perdão, que haja reconciliação. Tire a amargura, Deus. Tire a amargura. Tira do nosso meio a rebelião, Senhor. Tira do nosso meio a autossuficiência, Senhor. A independência, Senhor. A prepotência e o orgulho, Senhor. A falta de educação. Tira do nosso meio, Senhor. Que a gente semeie dentro da nossa casa as melhores sementes, para que no tempo oportuno elas floresçam e perfumem toda a casa, perfumem a vizinhança, perfumem a igreja, perfumem a nossa nação, Senhor. Levante, Senhor, casamentos que sejam como a antecipação daquele grande casamento que aguardamos. Glorifica o Teu nome nos casamentos dessa casa. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia.